Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Segunda-feira, 8 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Calçada e parte de pista cedem em uma das vias mais movimentadas de Blumenau. Presidente da Alesc assume estado por uma semana durante viagem do governador. Gasolina pode ter alta de até 15 centavos ao consumidor após reajustes nas refinarias. Abertas inscrições para mais uma caminhada da Vila Itopava. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre o volume de chuvas previsto para esta semana. Já nesta terça-feira, a possibilidade de chuva um pouco mais intensa na região. Na quinta-feira, pode voltar a chover com mais intensidade e entre sexta e domingo, uma chuva mais frequente. A recomendação é para ter atenção com os alertas da Defesa Civil e acompanhar as previsões sobre o volume de chuva. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta terça-feira, o tempo vai seguir instável aqui na nossa região por conta da atuação de um sistema de baixa pressão, que mantém, durante a parte da manhã, chuva fraca e isolada. Mas entre a tarde e a noite, a chuva começa a ganhar intensidade e ocorre de forma moderada em alguns pontos aqui da nossa região. A temperatura mínima fica em torno dos 11 graus e máxima de 14 graus na terça-feira. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. A Prefeitura de Blumenau decretou luto oficial de 3 dias pela morte do ex-militar José Augusto de Carvalho Nóbrega. Ele esteve à frente da Defesa Civil da cidade nos anos de 1980, participando ativamente dos trabalhos durante as enchentes de 1983 e 84. Nóbrega tinha 82 anos e deixa 3 filhas e uma neta. O corpo foi sepultado no final da tarde de hoje. Motoristas e pedestres que costumam utilizar a Avenida Martin Luther precisam redobrar a atenção. Uma parte da pista do lado esquerdo da via está interditada para veículos e pedestres. A pista e o passeio estão cedendo por causa de uma obra particular. Através de nota divulgada neste domingo, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT, explicou que os responsáveis pela obra particular já foram avisados e vão providenciar os reparos necessários na avenida. Uma empresa está sendo contratada para realizar uma avaliação no local. Enquanto isso não for feito, a obra segue paralisada para garantir a segurança de pedestres e motoristas. O corredor de ônibus está liberado para qualquer veículo em toda a extensão da Avenida Martin Luther até a solução do problema. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu hoje o comando do estado. Nadal será governador interino até o próximo domingo, devido à viagem do governador Jorginho Melo a Portugal. A cerimônia de transmissão de cargo foi neste domingo e o presidente da Alesc disse que pretende cumprir a agenda já prevista pelo Estado. Assumir o governo do Estado, embora interinamente e por só uma semana, mas é uma grande responsabilidade que a gente recebe com aquele dever de político catarinense, o dever de fazer um bom trabalho, o dever de prestar contas desse trabalho
mas acima de tudo um dever de estar sintonizado com aquilo que é a vontade do catarinense e procurar ao longo desta semana atender alguma coisa dessas demandas, juntamente com todos os meus colegas deputados e deputadas. Vamos rodar Santa Catarina, vamos atender a vontade do catarinense, indo mais próximo dele, ouvindo e fazendo os atos que o governo tem já pautado e agendado ao longo dessa semana. Para quem vem lá do interior, como eu, nascido no interior do município de Caibi, na linha São Jorge, isso é o ápice de uma boa caminhada política, né? Me dá, como disse há pouco, esta responsabilidade, mas uma alegria enorme, né, de estar aqui representando o Extremo Oeste Santa Catarina, nesse momento agora exercendo a governança por todo o estado de Santa Catarina. Então é um momento que não existem palavras para a gente dizer o quanto estou feliz e ao mesmo tempo o quanto estou esperançoso em poder trabalhar bem, em deixar uma marca dessa nossa passagem de 7 dias. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promovem amanhã um encontro alusivo aos 34 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. O evento acontece a partir de 1h30 da tarde no auditório da AMP. O encontro vai abordar sobre os projetos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. As organizações da sociedade civil vão apresentar os projetos com a participação das crianças e dos adolescentes. Santa Catarina está entre os 3 estados com maior cobertura vacinal para o HPV, um dos principais causadores do câncer de colo de útero. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até 2023, Santa Catarina apresenta uma cobertura vacinal de 94% para meninas de 9 a 14 anos, ultrapassando a meta nacional de 90%. Entre os meninos, o índice chegou a 75%, a segunda melhor cobertura entre todos os estados brasileiros. A Secretaria de Estado da Saúde segue trabalhando para alcançar a meta de 90% também entre os meninos. O HPV, ele não só causa uma infecção sexualmente transmissível, mas ele também é responsável por neoplasias, ou seja, ele causa câncer em diversos órgãos do nosso organismo, como câncer em laringe, em garganta, língua, pênis, ânus e colo uterino. E trazemos mais uma notícia boa, que é a chegada da vacina na PrEP. O que é isso? As pessoas que recebem a profilaxia pré-exposição estarão aptas a receber a vacina do HPV. Isso é mais uma ação de profilaxia, de ampliação da PrEP. Ou seja, a PrEP não ficará somente restrita à profilaxia de um único vírus, que é o HIV. E agora, com a chegada da vacina do HPV, estaremos também protegendo essa parcela da população para o HPV e, mais uma vez, proteção não só contra o HPV, doença como infecção sexualmente transmissível, mas prevenção de doença neoplásica. A Petrobras anunciou hoje reajuste de 7% no preço do litro da gasolina para as distribuidoras. O impacto deve chegar a 20 centavos nas distribuidoras. A expectativa é que o impacto no preço final ao consumidor fique na casa de 15 centavos. Além da gasolina, o gás de cozinha também terá reajuste. Vai ser de 9% nas refinarias. O último ajuste de preço do gás havia sido feito há 1 ano, quando houve queda de 3% no valor. Uma informação importante e que muitas pessoas acabam nos questionando, perguntando, é a respeito de multa, de infração de trânsito, né? O que na verdade é um, o que é outro. Então vamos lá. Infração de trânsito é quando ocorre a desobediência, é quando o condutor, a condutora comete uma infração de trânsito, propriamente dito.
ao cometer uma infração, ou seja, ao desrespeitar uma norma básica de circulação em conduta, o condutor, a condutora que comete essa conduta, né, essa conduta infratora, ele está sujeito, então, está cometendo, melhor dizendo, uma infração de trânsito, que a partir do momento que é flagrado por um agente de fiscalização, por um agente de trânsito, por um guarda de trânsito, um policial militar, um policial rodoviário, deverá ser lavrado um auto de infração, constando todas as informações e aquele artigo, né, o qual foi desrespeitado. Por exemplo, deixar de fazer o uso do cinto de segurança, transitar com o veículo com a CNH vencida, ou veículo em mau estado de conservação, avanço de sinal, excesso de velocidade, enfim, né, todas essas condutas, todas essas infrações estão lá devidamente tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, desrespeitou a norma geral de circulação em conduta, comete uma infração de trânsito. Cometendo a infração, é lavrado um auto de infração. A penalidade, a multa propriamente dita, é aquilo que vai ser gerada em função dessa conduta infratora. Então, o agente de trânsito flagrando a conduta infratora, lavra o auto de infração, que esse auto de infração vai ser encaminhado à autoridade de trânsito, que verificando as condições ali de legalidade, né, se está tudo de acordo, vai aplicar a penalidade cabível. Que aí essa penalidade pode ser a penalidade de multa, ou dependendo das características da conduta e da infração, pode ser aplicada uma penalidade de advertência. Que aí é assunto para o próximo episódio. Emerson Andrade, especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Estão abertas as inscrições para a 13ª Caminhada Ecológica e Cultural da Vila Itopava. O evento acontece no dia 18 de agosto e é destinado a pedestres e ciclistas. Uma oportunidade para conhecer a natureza e os pontos turísticos de um dos locais mais bonitos da cidade. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira. Destaque para a Série B do Campeonato Catarinense e também para o Campeonato Municipal de Futebol Amador aqui da cidade de Blumenau, que teve os seus semifinalistas definidos. Semifinais que começam a partir já do próximo final de semana, 2 jogos acontecem no sábado. A última rodada da primeira fase teve muita emoção e muita bola na rede. O Metropolitano Sub-21 perdeu em casa para o Canto do Rio pelo placar de 5-4. Com o resultado, acabou ficando de fora da próxima fase da competição. O Canto do Rio, que já estava classificado, carimbou a segunda colocação. O Lois Votri Congelados venceu a equipe do Corinthians pelo placar de 2-0, eliminando o timão da margem esquerda da competição. O Lois, que apenas empatou um jogo no demais, ganhou todas as outras 6 partidas na competição, chega aí como favorito nessas semifinais do Campeonato Municipal. 2-0 para o Lois em cima do Corinthians. Lá no Horizonte, a equipe do Horizonte Guerreiros do Futuro acabou sendo derrotada pelo Atlético Itopava, que não titubeou. Aplicou uma goleada de 8-0. Precisava fazer saldo de gols para não contar com resultados de outras equipes. Conseguiu e classificou para a semifinal a equipe do Atlético, a tradicional equipe do Atlético Itopava. Na outra partida, a equipe do Salto do Norte também carimbou o passaporte e venceu o Alvorada pelo placar de 4-2. Sábado, 3 da tarde, no Guilherme Enze, na Itopava Central, tem Atlético e Lois, jogo de ida. Já lá no campo do Salto do Norte, estádio Reinaldo Rincos, tem Salto do Norte e a equipe do Canto do Rio. No outro final de semana, os jogos invertem os mandos de campo. No Campeonato Catarinense da Série B, o Metropolitano abriu uma semana decisiva aí. Tem 2 jogos importantes na semana. Quinta-feira joga às 5 da tarde contra o Carlos Zenon em Balneário Camboriú e no domingo enfrenta o Santa Catarina, selando o seu futuro dentro da competição. Já o Beck ontem teve 2 vezes na frente do Juventus e foi derrotado pelo moleque travesso. 3-2, o gol do Juventus saiu nos 49 minutos do segundo tempo. O moleque travesso acabou buscando o empate. O Beck ainda está na zona de classificação, joga no final de semana. Um abraço, a gente volta amanhã, Jorge.
A seguir, vamos falar sobre o controle da ansiedade e se é possível tratar os distúrbios sem medicamentos. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta! Olha a fruta fresquinha! Fruta fresquinha e mais barata! Oferta relâmpago, pague um, leve dois! Aí estranha em casa! Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto! Banco Online! Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que ele tem vários cursos pra quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. Arraiá dos Bons, só na Cooper Super. Nossa quadrilha é no ritmo da oferta. Ofertas válidas para 9 de julho na Cooper Super. Banana prata ou limão Tahiti, preço cooperado R$ 3,98 kg. Mamão Formosa ou tomate longa vida, preço cooperado R$ 5,98 kg. Colchão mole bovino Montana, R$ 32,90 o quilo. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba, 395 gramas, preço cooperado R$ 3,99. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje a gente vai falar sobre controle do transtorno de ansiedade sem medicamento com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Obrigado pela visita, Antônio. Obrigado também, Jorge. Antônio, primeiro é bom e importante a gente falar, né? O que é ansiedade, né? Todo mundo é ansioso? Então a gente começa compreendendo que a ansiedade é um estado, né? Uma característica que está em nós. Nós temos ansiedade até por conta de que é ela que faz com que a gente se movimente, com que a gente fuja, com que a gente ataque. Portanto, ela é uma energia de vida também, né? Então todos nós somos ansiosos, de certa maneira. Nós temos ansiedade. Equilibrado ou não. Depois o transtorno é que vai gerando o diferencial. E o que é um transtorno de ansiedade? Como uma pessoa sabe ou pode saber, se é que tem sintomas, que ela está passando por um transtorno de ansiedade? Como é que a gente chega a ter isso? Já diz a palavra, né, que é a ansiedade transtornada, perturbada, né? É quando a pessoa está com um exagero, uma intensidade em alguns tipos de sentimentos, né? Com medos, com pavores, com expectativas que inquietam ela, com uma alteração da alimentação ou no sono. Isso é uma ansiedade transtornada. Também temos os sintomas físicos,
sudorese, taquicardia, né? As pessoas se sentem agoniadas, têm que olhar para fora, não podem ficar em ambientes fechados, pensam que vão enlouquecer, que vai ter infarto, né? Tem muita entrada em pronto-socorro por conta de transtorno de ansiedade, né? E a síndrome do pânico. Esses transtornos a gente observa por esses sintomas, né? Uhum. E não tratado, não indo atrás de tentar controlar essa situação, isso pode levar perigo à vida de uma pessoa? Isso leva ao agravamento, né? Então é uma situação muito desconfortável, porque quem sofre do transtorno de ansiedade sabe, relata como é horrível as invasões dos pensamentos, as preocupações, aquelas fantasias sobre coisas que podem acontecer, e o futuro, então, ele vem assim como uma tempestade, né? A pessoa não fazendo um bom diagnóstico psicológico e buscando uma concentração sobre si mesmo para lidar com esses quadros, com esses pensamentos, com essas expectativas, isso tende a perturbá-lo em muitas coisas. Por exemplo, profissionalmente, nas relações sociais, familiares e, por fim, nas questões individuais e pessoal mesmo. Ele vai se isolando, porque isso vai gerando sensações horríveis de, inclusive, andar na rua e estar em contato com outras pessoas ou em ambientes públicos. Afeta tanto assim? Afeta muito. Na verdade, o transtorno de ansiedade, que hoje está ali com a depressão, né, é uma das psicopatologias nossas aí, das que as pessoas mais têm se queixado e com muito medo, né, dizendo que faz muito mal para si. Então, Jorge, a medicação contribui sobremaneira, né, para ajustar esse sintoma, para ajustar esse quadro agudo, mas o tratamento se dá por a pessoa encontrar, né, um jeito de lidar com essa diversidade, né, que tem dentro de si, de emoções, de sentimentos e de sensações que necessariamente não estão conscientes. É inconsciente, nós não temos como encontrar uma causa, mas nós sabemos dos gatilhos, das situações e o próprio sintoma, né? Como que ela pode dar menos importância para essas invasões de pensamentos que ela sofre. O que diferencia um transtorno de ansiedade de um trauma, por exemplo, né? Que o trauma se assemelha aí mais ou menos, né? Você também se sente frustrado, agoniado. Sim, porque dentro do trauma nós podemos ter uma depressão, né? Podemos ter os pensamentos suicidas, podemos ter os transtornos de ansiedade. O trauma ele gera uma série de sintomas. Se nós pensarmos então em diferenciar, é assim, o trauma, e vamos pensar aqui num estresse pós-traumático, né? Ele traz também a sintomatologia da ansiedade, porque ele deixa a pessoa inquieta, desajustada com ela, temerosa, né? Com medo das coisas, com uma fantasia sobre o futuro, né? Então, o trauma, ele traz esses sintomas. Onde é que a gente diferencia? É com o histórico mesmo. A pessoa passou por um evento disruptivo, um evento traumatogênico, que porventura pode ter desencadeado nela, né, alguns sinais, algumas características que a levou ao transtorno de ansiedade, né? Uhum. E a gente pode conviver com transtorno de ansiedade sem perceber que está passando por isso? Pode. As pessoas, às vezes, quando elas se dão conta de que estão indo para uma ansiedade transtornada, é porque elas já estão dentro, né? Elas já estão dentro de um exagero, de uma intensidade de aspectos da sua vida. Elas estão com dificuldade de concentração, com algum tipo de distúrbio na alimentação ou no sono, disfunções eréteis, irritabilidades, já está, enfim, com alguns sinais acontecendo, ou seja, ela já estava dentro do transtorno de ansiedade. Quando algo um pouco mais grave, ou ela é chamada a atenção para algum daqueles impactos ali,
é que ela se dá conta, parece que então eu estou com a minha ansiedade alterada. O que fez a gente evoluir tanto, né, com esses transtornos de ansiedade, crescer tanto esse número, de gerar preocupação da Organização Mundial da Saúde, de se ter tantos casos sendo registrados seguidamente? Bom, parece que mais a gente fala de conexões, né, por conta de tecnologias, nós passamos por um período de desconexão conosco mesmo, né? Já visto aí hoje a juventude, que eles estão individualizados, né? Eles estão dentro dos seus quartos, eles estão nas suas telas de alguma maneira. As pessoas estão menos sociáveis, elas estão em grupos muito reduzidos, quando não individualizadas. E o exagero de informações hoje, né, é muito mais do que qualquer tempo atrás. Se a gente lembrar, há 20 anos a gente já não tinha tantas informações como tem hoje, né? Que tu abre, só não abrir a tela, tu tem 5, 6, 10, 20 questões para tu dar conta. E com isso tu fica em menos contato também com os teus sentimentos, com o teu corpo, né? E com o sentimento de quem está em volta de ti. Por isso hoje se fala tanto em empatia também. É meio que para treinar o ser humano, que ele também tem que olhar para o outro do lado dele. Então essa dificuldade do olhar e do se ver gera essas ansiedades que a gente está vendo aí. O que a gente pode fazer, Antônio Gomes, no nosso dia a dia, né, para poder enfrentar as dificuldades, as adversidades, a correria, a tensão do dia a dia, para não cair num transtorno desse? É importante a gente didaticamente, né, pensar assim: a que eu tenho dado tanta importância na minha vida e para que eu tenho dado tanta importância nesses aspectos, nessas situações e para essas pessoas, né? A partir daí eu entro em contato comigo e também me questiono o quanto que eu aceito as coisas que estão sendo ofertadas para mim e para que eu as aceito, o que eu quero com isso, né? Então a gente tem que didaticamente ir se pensando num lugar aqui nessa vida. Como é que eu estou me locomovendo? Como é que eu estou recebendo? Como é que eu estou oferecendo, né? Como é que estão se dando as relações em volta de mim? E, por fim, a aceitação de que nós somos humanos e precisamos passar por esse processo. Então, a aceitação de que existe, inclusive, esses distúrbios, esses transtornos, essas dificuldades. E quando eu sou acometido por isso, eu vou buscar, né, me ajustar, vou buscar uma psicoterapia, que é o procedimento científico que dá conta desses transtornos, vou buscar o desenvolvimento espiritual, uma religião, um grupo filosófico, né? Buscar cuidar-se, olhar-se para si dessa maneira, né, lúdica também. A juventude, adolescentes, a gente conversa com muitas pessoas que dizem que os adolescentes estão cada vez mais ansiosos. Tem uma explicação para isso? Então, nós podemos pensar na diferença da nossa adolescência para hoje, né? Nós jogávamos futebol no campinho na frente da igreja, era saibro com pedra, a gente quase que arrancava a unha do dedão, né? A gente estava ali, lidando com pessoas e vivendo aquele momento ali. Hoje, quase que o adolescente não tem tempo para si, porque quando ele não está numa atividade de formação intelectual, né, ele está num vínculo de corredor com uma tela, né? Então, essas questões, naturalmente, descentram a pessoa, né? Tudo que está descentrado balança, né? Hoje a gente acha que climaticamente a Terra está meio descentrada, né? O clima está dentro de uma anomalia. Então as pessoas também vão indo para uma anomalia dos seus próprios ajustamentos, em olhar para si, em sentir-se pertencendo a si e pertencendo a um grupo. Isso é necessário estarmos retomando junto com as crianças e os adolescentes. Olhar para si é o melhor caminho. E saber que tem pessoas consigo, não só telas. Isso serve mais para os adolescentes. Obrigado pela participação, Antônio. Felicidades. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá.
Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir.